Todo show do Raul Seixas era um ritual coletivo. A plateia só não sabia. A música mais famosa dele não era uma música, era a declaração de uma lei mágica, escrita por um dos homens mais temidos do século XX. Raul Seixas não era só um roqueiro. No começo dos anos 70, ele mergulhou fundo no ocultismo. E não era pose, não era estética para vender disco. Raul estudou de verdade a obra de um inglês chamado Aleister Crowley, o homem que a imprensa da época apelidou de o homem mais perverso do mundo. Tudo começou em 1973. Raul conheceu um jovem escritor que ainda não era famoso. O nome dele era Paulo Coelho. Sim, o mesmo Paulo Coelho, que décadas depois venderia milhões de livros pelo mundo. Naquela época, Paulo Coelho estava sendo instruído nos ensinamentos de Crowley por um homem chamado Marcelo Motta, o principal discípulo brasileiro da doutrina de Crowley. E foi Paulo Coelho quem apresentou esse universo a Raul Seixas. Juntos, Raul e Paulo Coelho criaram um movimento, a Sociedade Alternativa. Para a maioria das pessoas, era só o nome de uma música, mas a Sociedade Alternativa era baseada diretamente na Lei de Telema, a doutrina central de Crowley. E a frase mais famosa dessa música: "Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei", não era uma frase qualquer, era a tradução exata do princípio fundamental de Telema. Quando milhões de brasileiros cantavam aquilo, estavam repetindo a lei central de um sistema mágico, sem saber. E tem um detalhe que quase ninguém nota. Na música, Raul canta uma sequência de números, 2513, e repete uma saudação que parece aleatória, mas no sistema de Crowley, os números têm significado oculto. A própria saudação telêmica tem um código numérico, o número 93, que representa tanto a palavra telema quanto a palavra agape, vontade e amor, os dois pilares da doutrina. Raul não estava cantando música pop, estava transmitindo um sistema inteiro, embutido em sucessos de rádio. Pensa no tamanho disso. Numa época de ditadura militar, com censura pesada, Raul Seixas conseguiu colocar filosofia oculta, lei de Telema, ensinamentos de Crowley, dentro das rádios mais populares do Brasil. Disfarçado de rock, milhões de pessoas decoraram, cantaram e passaram adiante princípios de um sistema mágico, achando que era só música. E em cada show, quando a multidão cantava junto, de punho erguido, aquilo deixava de ser plateia e virava congregação. Com o tempo, Raul se afastou da parte mais formal daquele mundo. A relação com Marcelo Motta azedou e Raul seguiu o próprio caminho. Mas o que ele plantou nunca desapareceu. Até hoje, décadas depois da morte dele, multidões cantam a Sociedade Alternativa em shows, em rodas de violão, sem fazer ideia de que estão declarando uma lei mágica. A pergunta que fica é simples: quantas das músicas que você canta sem pensar carregam mensagens que você nunca parou para decifrar? Me segue para mais histórias que ligam o Brasil ao ocultismo e comenta abaixo qual música do Raul você nunca mais vai ouvir do mesmo jeito.